Bom, o que são as vitaminas, né? Vitaminas, gente, são micronutrientes dos quais a gente precisa em pequena quantidade. É diferente, por exemplo, de carboidratos, proteínas e gordura, que nós precisamos normalmente em maior quantidade no nosso corpo, tá? Então, uma pequena quantidade de vitaminas já surte o efeito que nós desejamos. Então, elas são alimentos reguladores, que a gente chama. Então, a gente tem os energéticos, os estruturais, né, os plásticos, que é o caso da proteína, os energéticos, que são lipídios e carboidratos, e reguladores, que são sais minerais e vitaminas, tá? Elas auxiliam na função enzimática, ou seja, o que a gente chama de cofator enzimático, né? Elas se ligam à enzima e a enzima consegue fazer o trabalho que ela tem que fazer, tá? Que a gente já viu isso lá na aula de enzima. Não podem ser utilizadas como combustível para a respiração celular, por isso que elas não são fontes de energia, tá? Elas são alimentos considerados reguladores, tá? Elas auxiliam na regulação de diversas funções do nosso corpo. Bom, as vitaminas, elas agem em quantidade mínima. Você não precisa comer uma quantidade de vitaminas enorme. E além disso, a questão do suplemento vitamínico, por exemplo, seu corpo, ele sabe a quantidade que ele precisa. Então, se você tá tomando suplemento e você não precisa, você come vitamina, né, através de outros alimentos, ele vai jogar fora, né, aquele restante que ele não precisa. As vitaminas, elas exercem funções, como eu falei, junto às enzimas, em pequenas concentrações, sendo consideradas, então, micronutrientes. São consideradas micronutrientes não por causa da importância delas, mas por causa da necessidade que a gente tem, que é bem inferior aos macronutrientes. Correspondem a menos de 1% das nossas necessidades dietéticas diárias, tá? Só que, obviamente, pessoa que consome muito industrializado, que não consome muita fruta, verdura e legume, ela acaba tendo uma deficiência de vitaminas, tá? Mesmo sendo em pouca quantidade, ela acaba nem consumindo. As vitaminas, elas não são produzidas em animais, então elas são compostos obtidos através da dieta de todos os animais, inclusive da nossa, tá? São produzidas por plantas, bactérias e fungos, tá? Então, bactérias que habitam, por exemplo, o nosso intestino, produzem vitamina K, tá? Então, elas são boas, porque elas nos ajudam a produção de vitamina K. A exceção, no caso dos mamíferos, ratos e baleias, tá? Eles conseguem fazer a produção de vitamina C. E em humanos, a gente sintetiza a vitamina D. Só que, pera lá, que não é toda essa questão, tá? A vitamina D, nós temos o precursor da vitamina D no nosso corpo. Para que esse precursor vire vitamina D, eu preciso tomar sol. Então, eu produzo, mas em determinadas condições, tá? Somente agora na quarentena, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente fica muito dentro de casa e, né, acaba não produzindo vitamina D. As vitaminas, como eu disse, né, existe uma relação entre, por exemplo, as bactérias intestinais humanas e os seres humanos. Essa relação é chamada de mutualismo, onde os dois se beneficiam, tá? Então, o corpo humano fornece nutrientes e o habitat às bactérias, ou seja, o ambiente para elas viverem, e as bactérias produzem vitamina K, B12 e ácido fólico para nós, além de impedir a proliferação de bactérias patogênicas. O que acontece é que quando a gente tem, por exemplo, uma diarreia, né? Que a gente descama o intestino, a gente joga fora essas bactérias boas e às vezes a gente come um alimento que causa intoxicação. Por quê? Porque aquela bactéria ruim consegue se proliferar porque você deu um jeito de sair com as boas do seu intestino, tá? A microbiota, ela é adquirida ao nascimento através do canal de parto, por isso que falam-se que os nenéns que nascem de parto normal, eles são mais saudáveis, porque ao passar pelo canal vaginal, ele recebe a carga de bactérias inicial dele e por mais que isso pareça meio estranho, mas isso é importante para nós, tá? Como animais, como mamíferos. Muitas vitaminas, elas têm ação antioxidante e protegem a gente contra radicais livres. O que são esses radicais livres, né? Eles são espécies químicas que faltam neles um elétron. Eles estão instáveis, eles não levaram a estabilidade, né? Atômica, né? Do átomo. Nesse caso, o que eles vão fazer? Eles retiram elétrons de outras moléculas, né? Outras moléculas qualquer aí. Por exemplo, proteínas e DNA, tá? Levando a sua oxidação, né? Então, quando ele leva a perda, então, do elétron, né? Ele oxida aquela substância. Se as moléculas que forem atingidas forem o DNA ou as proteínas, os danos são imensos e levam a mutações como, por exemplo, o desenvolvimento de cânceres, tá? Então, as vitaminas, elas vão atuar aqui porque elas se oxidam
antes das moléculas das células serem afetadas, atuando então como antioxidantes. Então as vitaminas, elas são antioxidantes. Ela não impede que o nosso DNA, que as nossas proteínas sejam oxidadas, elas que acabam gerando esse fornecimento de elétrons pro radical livre, tá? Então, o radical livre, por exemplo, a poluição, radiação solar e o próprio metabolismo liberam moléculas de oxigênio com elétron solitário, tá? Que é o radical livre. Ou seja, está faltando elétrons nesse oxigênio, né? E aí o que acontece é que, para equilibrar o radical, ele rouba elétrons de outras células. Os antioxidantes, então, eles doam o elétron ao radical e neutraliza a sua atividade nociva. Por isso que a gente fala assim, respirar envelhece, tá? Por quê? Porque é o oxigênio que a gente está jogando para dentro, que também faz parte desse processo aqui, que acaba se tornando um radical livre, dos quais a gente tenta neutralizar o tempo todo. A gente precisa dele, mas ao mesmo tempo ele torna ele envelhece a gente, tá? Então tem esse problema aí. Bom, tudo bem, gente? Responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.